Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima Parashá, que é a Parashá Shelach Lecha, que quer dizer envia por ti. Essa Parashá é a 37ª de um total de 54 porções e a 4ª porção do livro de Bemidbar, do livro de Números. Até mesmo essa palavra Shelach, que é envia, vem também da palavra Sheliach, né? As palavras Sheliach vêm da palavra Shelach, que quer dizer enviado, né? Emissário, o apóstolo, né? Apóstolo é um enviado, é um emissário, é um Sheliach. E a palavra Shelach envia. E essa porção, então, é envia por ti. Nós lemos na Torá a porção de Números, capítulo 13, inteiro, até o capítulo 15 inteiro. Na Haftará, lemos Josué, capítulo 2, do verso 1 a 24. E na Brit Hadashá, nós lemos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao 19. Então, a Parashá começa com a palavra Shelach Lecha, que significa envia por ti, como eu falei antes. Envia por você mesmo. Pois, ao contrário do que muitos pensam, não foi a pedido de Deus que os espias foram enviados, mas em Deuteronômio, capítulo 1, do verso 19 a 25, mostra que foi o povo que pediu a Moshe que enviasse espias. E Deus responde a Moshe: faça como você bem entende. Então, o Eterno permite, né? Envie por ti mesmo. Mas foi o povo, então, quem pede. Antes, Hashem havia pedido que eles fossem possuir a terra de Canaã, que havia dado a eles. Adonai deixa bem claro: se você assim desejar, não impedirei. Mas envie então os espiões por você mesmo, não por mim. Isso nós lemos, né, lá no capítulo 13 todo. E Moisés então envia 12 espiões, um cabeça, né, um príncipe de cada tribo. Da tribo de Ruben, de Simeão, de Judá, Issacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, José aqui por Manassés, Dan, Aser, Naftali e Gade, ou seja, os maiorais, né, do exército de Israel. Os levitas não, porque eles não eram do exército de Israel. Vimos isso nas outras parashás que antecedem a esta porção. Então, Oséias ou Rocheia, que significa salvou ou salvará ou ainda salvação, da tribo de Efraim, filho de Num, tem o seu nome trocado antes da viagem dos espias por Moshe. Moshe trocou o nome dele para Yehoshua, ou, né, transliterado, ou traduzido, né, para a língua portuguesa, Josué, mas é Yehoshua, né, no hebraico original, que quer dizer Deus é salvação, ou Deus salva. Então, Moshe adicionou a letra Yud, que é o Y em hebraico, que no português é transliterado para J, porque não existe J na língua hebraica, mas quando é transliterado, quando é traduzido, é colocado J, né, ao início do nome. Mas ali é Yud, Yehoshua, que até mesmo, né, Yeshua, Jesus, é um apelido, né, um diminutivo de Josué, de Yehoshua, tá? Então, Moshe fez isso para que Deus salvasse a eles dos perversos planos dos espiões, pois, provavelmente, Adonai já havia falado para Moshe o que muitos espias fariam, mas não recusou o envio, pois se o fizesse, Israel poderia pensar que a terra não era boa, então ele acaba permitindo. Eram 12 príncipes, e cada nome fala das qualidades, inclusive, do Messias, Yeshua. No caso, Samua quer dizer fama, Sefat ou Safat
quer dizer ele julgou. Caleb significa não interrompe. Igal ou Gigeal significa ele redimirá. Parte significa meu escape. Gadiel significa Deus é a minha fortuna. Gad quer dizer afortunado. Amiel significa povo de Deus. Setur quer dizer escondido. Navi ou Nabi significa descansou em mim. E Geuel significa Deus é alto, Deus altíssimo. Veja que pelos nomes e tudo o que sabemos sobre Israel e a sua função, percebemos o quão importantes são os cabeças de cada tribo, né? Os líderes de todo o exército de Israel. Eles são como Israel, povo de Deus, judeus, de onde veio o Messias. Experienciavam todos os dias o Eterno, seus milagres e etc. Tive, inclusive, estudando essa porção por vários dias, tive uma visão, estes dias, sobre as 12 tribos de Israel. E esses 12 cabeças, né, um de cada tribo. O Eterno me mostrou a caixa torácica, né, as costelas humanas, que formam assim uma gaiola. Nós chamamos na anatomia, né, de caixa torácica. E achei muito interessante, pois fazendo aqui uma parábola, uma midrash com essa visão, é exatamente a importância das 12 tribos e seus cabeças, não só para Israel, como para todas as nações. Né? A caixa torácica, essa gaiola, tem 12 costelas. 12 costelas, 12 lembra as tribos, que envolvem órgãos vitais. Né? Essa gaiola, essa caixa torácica, ela serve como proteção para o coração, que está dentro dela, os 2 pulmões e uma parte também dos rins e do baço humano. Então, qualquer problema nestes órgãos pode ser fatal, porque são órgãos vitais. A vida depende da proteção dessa gaiola, desses órgãos, né? Essas 12 costelas. E dessas 12 costelas, 7 estão ligadas a um único osso. 3 estão ligadas à 7ª costela e 2 costelas, talvez Judá e Efraim, né? Porque nós vimos que Yehoshua, né, e Caleb são dessas tribos. E essas 2 costelas, elas são chamadas de flutuantes. Essas 2, né, costelas flutuantes, então, elas não estão ligadas àquele único osso e nem à outra costela. Então, percebem a importância das tribos de nosso povo Israel? É esse o povo santo, por ser zelador da nossa fé. A vida de nossa fé depende também do povo de Israel ao qual nós somos enxertados, pois Adonai habita no meio, entre eles, dentro deles. Eles, então, deveriam pisar a terra prometida com a sola dos pés, para profetizar juízo e posse, domínio sobre Canaã, e também deveriam trazer relatório de bom ânimo a todos de Israel sobre a terra prometida, terra que mana leite e mel, ao qual Adonai estava dando a Israel, que fora prometido aos patriarcas. E agora essa geração estava tendo esse grande cumprimento, teria, né, esse grande cumprimento. No dia 29 de Nissan, de 1313 a.C., Moshe abençoa Josué e Yehoshua e os 12 espias e os envia, né? Entre esses 12 espias, um deles era Josué e Yehoshua. E os envia, então, por 40 dias para que passeassem na terra de Canaã e a espiassem, observassem a terra,
Moshe deu boas instruções para que os 12 trouxessem um bom relatório. No mesmo instante, Hashem afligiu os governantes e as pessoas de Canaã, de cada cidade em Canaã, com uma praga, com uma epidemia entre aqueles habitantes. E muitos do povo de Canaã morriam. Então, os cananitas ficaram tão preocupados em lamentar e sepultar os seus mortos que os espiões passavam desapercebidos sobre a terra. Isso nós vemos na lei oral. Então, a tradição oral diz que nestes dias, Iov, que é Jó, morreu. E isso causou luto geral em Canaã, distraindo assim também os habitantes do local. Deus estava então agindo poderosamente para ajudar os espias. Sempre que Yehoshua contemplava o nome que lhe deu Moshe, a sua fé, a sua emunar, o seu crer em obedecer, se fortalecia mais e mais. E ele perseverava na fé. Então Josué, Yehoshua e Caleb viam as frutas enormes e ficavam maravilhados. Porém, os 10 espias viam como algo bizarro, muito trabalho para as cultivar. Josué, Yehoshua e Caleb viram o povo fraco pela doença, pela epidemia. E, inclusive, viram poucos, que haviam poucos ali. E estavam muito fracos. E que via a doença, a epidemia assolava aquele povo. Porém, os 10 espias viam a estatura dos gigantes e temiam. Viam eles como mais fortes e muitos que eles. E, inclusive, mais fortes do que Deus. Ao contrário, de Josué, Yeshua e Caleb. Então, Josué e Caleb viam a terra fértil, que realmente mana leite e mel. Porém, os 10 espias viam um trabalho braçal que teriam para cultivar e trabalhar nos campos. E a mordomia, que era estar no deserto com o maná, a água saindo da rocha, a coluna de fogo que os aquecia e a nuvem que dava o frescor da sombra durante o dia, e não quiseram trabalho. Então, passados 40 dias, em 9 de Av, os espias vieram ao acampamento de Israel e prestaram contas, relatando o que viram. Disseram: achamos que a terra é extraordinariamente fértil. A expressão de que ela jorra leite e mel é verdadeira. As árvores estão carregadas de tâmaras suculentas, dos quais pinga o mel. Até das cavernas onde tem colmeias escorre o mel. As cabras têm tanto leite que o excesso flui ao chão. Assim vimos verdadeiros riachos de leite e mel, e mostraram os seus frutos suculentos a todo o povo. Inclusive, trouxeram um cacho de uvas gigante, que foi preciso 2 homens para carregá-los, em uma vara que ia de um ombro de um homem ao ombro de outro, de tão grande e pesada que era esse cacho de uva. Agora, eles disseram: examinem vocês do povo os frutos de perto. Vocês já viram uvas tão gigantes? Não são monstruosas e estranhas? É porque a terra abriga habitantes monstruosos e de grandes estaturas, gigantes anaquins de 3 metros, exatamente como produz frutos monstruosos. É impossível conquistá-las, disseram os 10 espias, pois os seus moradores são tão fortes, tão poderosos, que não podemos entrar por lado nenhum sem nos depararmos com temíveis inimigos. No sul vivem os amalequitas, filhos de Amaleque. A leste e a oeste vivem os cananitas. Ao norte, nas montanhas, vivem os poderosos guerreiros gigantes anaquins, filhos de Anak.
Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Somos pequenos, como gafanhotos, comparado a estes gigantes. Eles são mais fortes do que nós, e do que ele, e do que Deus. Olha o que eles estavam falando. O povo, ao ouvir a descrição de exércitos inimigos invencíveis, começou a temer e a perder a fé, perder a coragem. Por isso, Jehoshua, Josué, levantou-se juntamente Caleb, e Caleb diz: parem, chega! Não é assim. Deus feriu os habitantes de Canaã. Eles estão doentes e fracos. A cota de pecado dos cananitas já está completa e não possuem mais mérito para protegê-los. O único justo que tinha, que era Jó, cujo mérito ainda os protegia, faleceu. Você vê como ele falou como um homem de fé e continuou. Adonai nos tirou do Egito, onde deu as 10 pragas ao Egito e nos tirou com um braço forte. Adonai abriu o mar vermelho. Olha, as nossas roupas não se gastam, nem os nossos sapatos. O Eterno nos deu o maná, Ele nos ensinou a Torá. Ele nos dá a nuvem durante todos os dias, nos dá a água através da rocha e a coluna de fogo que nos aquece durante a noite. Vamos fazer como Rachei nos ordenou, vamos subir e possuir a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. O nosso Deus é bem maior e mais forte do que eles, e com certeza venceremos. Falou verdadeiramente como homem de fé. Mas os 10 espias responderam: não vamos, pois é uma terra que devora os seus habitantes. É cheia de epidemias, onde quer que passássemos, vimos pessoas morrendo. Como eles são extremamente fortes, estão morrendo não de fraqueza física, mas pelo clima e terra, que por trabalhos que requer muita força, destrói qualquer um que lá habite. Assim dizendo, os 10 espias. Lá teremos como vizinhos nossos piores inimigos. Lá teremos que estar trabalhando, lutando, nos esforçando, plantando e cultivando esses frutos gigantes. Lá a vida não será fácil para nenhum de nós. E a terra também nos devorará. E com isso, os 10 espias infamaram, que é o mesmo, o verbo infamar é o mesmo que atear fogo, incitar. Então o povo murmurava e com isso ele perdeu a fé, o povo todo, pois os 10 espias disseram: eles são mais fortes do que nós. No caso aqui é mimeno, como diz o Rabino Mateus, que pode ser tanto para nós como para ele, porque mimeno na Torá original era escrito sem vogais, só as consoantes. Então, mimeno sem vogal pode ser tanto nós como ele. Ou seja, há uma interpretação que os espias disseram que os povos eram mais fortes do que Deus. Percebam a tamanha afronta contra o Eterno. Os rabinos chamam esta geração do deserto de geração elite. Geração que se acha santo demais e só queriam maná. Não queriam trabalhar. Então, os 10 espias realmente colocam dúvidas no coração do povo de Deus. Em outras palavras, eles disseram que eles, o povo que diariamente experienciava o poder, o amor e os milagres de Adonai, não poderiam ter uma vitória sobre cananeus, povos pagãos, errantes, que adoravam ídolos de pau e pedra. Eles fizeram um péssimo relato, um mau relatório sobre a terra, um relatório incorreto.
No capítulo 14 de Números, Bemidbar, lemos claramente que os 10 espias instilaram medo e pânico nas pessoas e causaram uma rebelião terrível, que tentaram, inclusive, derrubar o governo de Deus, e inclusive dos líderes que Rachem escolheu e ungiu. Isso foi um desastre, foi água fria nos planos de Deus, pois eles, se não tivessem dado o relatório infame, todos entrariam em Israel, provavelmente até mesmo sem luta, pois os habitantes estavam morrendo na praga que o Eterno colocou sobre os cananitas. Moshe entraria provavelmente com toda aquela geração e o templo do Eterno, o templo fixo, seria construído no Monte Moriá, em Jerusalém. Mas eles, os 10 espias, contaminaram todo Israel, que murmurava e chorava contra Moshe e Arão. Imitaram aqui Nimrod. Nimrod, essa palavra, significa rebelião. Nimrod, né, o que constrói ali a Torre de Babel e a grande Babilônia. E Babel quer dizer isso, confusão. Foi o que os 10 espias estão aqui fazendo. Então, eles choravam e murmuravam sem motivo. Os sábios falam que os 10 espiões vestiram mortalhas brancas, choravam e se lamentavam. Suas famílias ficaram alarmadas e perguntavam o motivo para eles estarem assim. E eles respondiam, estamos certos que vamos todos morrer. E logo o pranto era de familiares, vizinhos, amigos. As mulheres, contudo, elas não fizeram lamento nenhum. Nem os levitas tomaram parte nesses lamentos. E entre alguns outros também que não. E começaram, então, a falar que preferiam morrer, esses que estavam lamentando, né, esses espias e os que foram junto com eles, que eles preferiam morrer no Egito, que seria melhor eles morrerem no deserto do que ver suas mulheres e filhos serem mortos ou serem presas dos seus inimigos. Então, as reclamações continuaram e eles, em rebelião, queriam escolher um roche, um cabeça, um líder, para voltar ao Egito, e isso implicava também voltar ao estilo de vida egípcia, sem Torá, sem mitzvot, que são os mandamentos, sem instruções, então, de Adonai, sendo uma rebelião contra o próprio Eterno. Moisés e Arão, percebem a gravidade e se prostram o rosto em chão, temendo a punição imediata de Rachem, e oram por misericórdia de Adonai. De angústia, Yehoshua e Caleb rasgam as suas vestes. Era 9 de Av. Eles desprezaram, esses que murmuravam e choravam, desprezaram, os 10 espias desprezaram a terra prometida aos patriarcas de geração a geração. Moisés e Arão estavam perplexos, mas Josué e Caleb proclamaram: a terra que investigamos é muitíssimo boa. Não sejam rebeldes, não temam, e podemos devorar como pão o povo desta terra. E o povo queria apedrejar a Caleb, e a Yehoshua, Josué. Também queriam apedrejar a Moisés, e a Arão. Então a rebelião foi tanta que o próprio Deus interviu imediatamente. A nuvem, a Anã de glória, desceu para protegê-los. A congregação de Israel se dá conta, então, que agiram errado, pecaram e desistem de apedrejá-los. Então, existem 2 palavras em hebraico para a congregação, que é Kehilá e Edá. Desta última, Edá, cuja raiz podem ser tiradas outras 4 palavras, que é At, eternidade, Ed, que é testemunha, Adá, que é atravessar, passar, e Adê, que é adornar. Pois a congregação de Israel tem a missão de ser eterna, testemunha da fidelidade do Eterno, que adorna sua noiva, que atravessa o mundo para embelezar por onde passa.
Adonai diz a Moshe: por quanto tempo ainda este povo continuará a me provocar? O que quer que ele planeje, que o Eterno planeje, para o seu benefício, para o benefício do próprio povo, o próprio povo sempre escolhe reclamar. O Eterno diz: eu os tirei do Egito e reclamaram no Mar Vermelho. Dei a eles a Torá e eles fizeram bezerro de ouro. Dei o maná e reclamavam de carne. Fiz com que os cananitas perecessem enquanto os espiões investigavam a terra para que não os molestassem. E em troca caluniaram a terra dizendo que devora os seus habitantes. Não há mais esperança para esse povo. Vou destruí-los com uma praga. E para cumprir minha promessa aos patriarcas, eu multiplicarei os seus descendentes, Moisés, Moshe, e farei deles uma grande nação, e te darei a terra, então, e aos seus descendentes. Afinal de contas, você, Moshe, é descendente dos patriarcas também. Moisés, intercede pelo povo e diz a Adonai: Senhor, se uma cadeira com 3 pernas não pode ficar em pé firme, como poderá um banco de uma só perna ter alguma esperança de ficar em pé e firme? Se o mérito de 3 patriarcas, Adonai, não for suficiente para salvar os seus filhos, como então o meu solitário mérito protegerá os meus filhos quando eles errarem, quando eles pecarem? Eu sei, Senhor, que o povo é difícil, mas se matares o povo, o que os outros povos falarão de ti, Adonai? As nações gentias, não sabendo que tu os pune, os judeus, pelos seus pecados, dirão que os matou por não ter poder para dar a eles a terra prometida. As nações gentias dirão mais que, apesar de ter derrotado tu, ó Senhor, um rei, que foi o faraó, que tu não foste capaz de derrotar os 31 reis de Canaã. Se matares esse povo, Senhor, como a um só homem, falarão mal de ti. O Senhor também me mostrou os seus 13 atributos, mas eu apelo apenas para 6 deles. Eu não te peço perdão completo, mas te peço por amor a teu nome, que não mate Israel, pois és paciente e grande em graça, que perdoa o erro, o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita o pecado, o erro dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Não os mate, mas distribui o pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração a seus descendentes. Hashem disse: farei isso então. Não os matarei, agora como a um homem. Eu os punirei com justiça e distribuirei o resto da punição sobre as próximas gerações. Por esta geração me tentou 10 vezes. Por causa disso, por essa geração ter me tentado 10 vezes, então não entrará na terra. Esta geração. Por pedirem também para morrer no deserto, cumprirei o seu pedido. E todos os homens em idade de ir à guerra, ou seja, de 20 a 60 anos, que se recusaram em enfrentar os cananitas, então eles morrerão no deserto. Para cada dia do relatório infame dos 10 espias, que foram 40 dias, então para cada dia será 1 ano, que seus filhos carregarão o resto da punição, vagando pelo deserto. Como foi 40 dias o relatório infame, então será por 40 anos que eles vão vagar pelo deserto, até que todos os homens dessa geração que deixou o Egito morram no deserto. Porque choraram também nesta noite 9 de Aves, sem motivo nenhum, então eu darei ao longo das gerações motivos por toda essa época, para lamentarem, para prantearem e para chorar de verdade. Onde morrerão os desta geração também durante esses 40 anos.
Acontecerá nessa época, nas épocas futuras, 2 templos serão destruídos, haverá cruzadas, massacre a Israel, perseguições, inquisição, expulsões, pogroms, holocausto, guerras. Os dias dessa época serão de jejum, porém eu prometerei através de um profeta, aqui de Zacarias, que este dia de jejum e os outros dias de jejum e tristeza serão convertidos em gozo e alegria, com a condição de amarem a verdade e a paz. Né? Esses dias que nós temos de jejum, 17 de Tamuz, que é o jejum do 4º mês, o 9 de Av, que é o jejum do 5º mês, o dia 3 de Tishri, que é o jejum de Gedalia, do 7º mês, e o 10 de Tebet, que é o jejum do 10º mês. Então, eles se tornarão no futuro dias de gozo, alegrias e festa. Assim fala em Zacarias, capítulo 8, verso 19. Porém, eles teriam antes, né, durante essa época, muita aflição, muita tribulação. Então, na véspera do 40º ano no deserto, ocorreu algo também maravilhoso. O severo decreto, naquele ano, foi abolido da mortandade daqueles, então, que eram mortos, né, no dia 9 de Av. Isto é, a porção da punição daquela geração estava no fim, não das futuras gerações ainda. Então, no dia 15 de Av, como dia de Yom Tov, celebramos, até hoje, celebramos anualmente esta data, em 15 de Av, como um dia de alegria. Então, o decreto de morte não incluía também Yehoshua e Caleb, nem os seus, nem as mulheres, nem as crianças, ou que eram menores de 20 anos, nem os homens acima de 60 anos, e muito menos, né, a tribo de Levi. E Moshe, então, falou o julgamento de Adonai ao povo, que ficou muito triste. O povo ficou muito entristecido do que eles fizeram. E viram que eles pecaram grandemente por não ter confiança em Adonai. Eles não tiveram fé, eles não creram em Adonai. E quiseram, somente agora, depois de tudo isso, agora eles queriam possuir a terra. Mas Moshe disse, não vão, porque Deus já deu o julgamento e ele não vai estar com vocês. Só depois dos 40 anos no deserto que os seus filhos vão possuir a terra. Mas mesmo assim não deram ouvidos, muitos, né? Não todos, né? Não podemos generalizar, mas muitos não deram ouvido e subiram, foram para Canaã para a guerra e claro, como Moshe falou, morreram pela espada dos seus inimigos. Porque já tinham feito tudo, Adonai já tinha dado o decreto, então eles estariam aqui em rebeldia. Adonai não estaria com eles. No capítulo 15 todo de Números, o povo, após todo esse incidente dos espias, estava deprimido e pensou, talvez os nossos filhos também cometam algum outro pecado e também não entrem na terra de Israel, em Canaã, na terra prometida. Talvez o nosso povo jamais chegará à terra. E para que isso não acontecesse, o Todo-Poderoso instruiu a Moshe a ensiná-los 4 leis da Torá também. Né? Uma delas ensinou-lhes, então, a respeito das ofertas, vários tipos de ofertas, né? De holocausto, voluntária, entre outras. Entre elas, a oferta de manjares, trazendo a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturados com óleo era a 4ª parte de um hin e sal. Então, ele ensinou a separação das primícias da massa. Em hebraico, a halá, que as mulheres até hoje, né, separam. Ao preparar a halá, é retirado então uma porção. E que isso seria feito também em Israel. Então, ofertas de louvores, expiação de pecados, etc. Para que eles se lembrassem, né, dos mandamentos do Eterno e do Eterno. Outra foi não quebrarem os sábados do Senhor, o Shabat, para aprenderem mais nos Shabats
e passarem os ensinos de geração a geração, para que lembrem de geração em geração e guardem de geração em geração as instruções de Adonai e não venham a errar, não venham a pecar, pois se quebrarem o Shabat, com certeza morrerão. E perceberam, né, inclusive isso, porque um homem da congregação trabalhou nesse dia de Shabat cortando lenha e foi punido com apedrejamento. Então eles viram quão grande é a santidade do Shabat e quanto importante eles guardarem esse dia para não errar, para não pecar, para aprender mais de Adonai e ter intimidade, comunhão com Adonai. Pois este homem, né, cortou a lenha, inclusive, para afrontar a Deus. Eles tinham o aquecimento da coluna de fogo, o maná dobrado, e não precisava estar cortando lenha, mas ele fez isso para afronta. E outra também era ensiná-los para que eles não esquecessem os mandamentos do Eterno. E com isso, então, ensinou a mitzvah do atar as franjas, o tzit-tzit, né, aos 4 cantos de suas vestimentas, de geração em geração. Façam isso. Então, a palavra traduzida por fazer aqui é natnu, que significa presentear, ou seja, vocês presentearão seus filhos de geração em geração com o tzit-tzit. E olhando para o tzit-tzit, para essas franjas, né, vendo elas nas orlas, as franjas, se lembrarão e cumprirão os meus mandamentos. Assim também lembrariam de todos os ensinos que o Senhor nosso Deus nos ensinou. Então, o uso destas franjas é cumprida durante as preces diárias, em plena luz do dia, pois só é usado à noite no Yom Kippur. É apenas uma exceção para usar à noite é no Yom Kippur. Os demais, eles só usam, então, essas franjas, o talit, o tzitzit, durante a luz do dia, nas preces da manhã. Então, o tzitzit é composto por fios, com 5 nós e 8 cordões. O número 8, né, é o número do Mashiach, sendo um fio desses 8 azul celeste. Os 8 fios devem ser de lã pura e um deles tingido de azul, que é o terlet, com a tinta obtida do sangue de uma criatura marinha chamada de rilazon. Então, os fios brancos e azul devem se mesclar de maneira a formarem uma única franja. A cor branca sabemos que é símbolo do perdão e azul sugere o trono da glória celestial superior de Adonai. Assim lembrariam dos mandamentos de Deus e não seguiriam mais os vossos corações enganosos e os vossos olhos enganosos. Hoje é usado, né, essas franjas também no chale de oração, no manto de oração, no talit, que é símbolo que representa o homem estar cheio e coberto com o Espírito de Deus. Eles cobrem, né, a cabeça com esse manto. Em Mateus, capítulo 14, do verso 34 a 36, vemos pessoas que queriam serem curadas, rogando para tocar as franjas, o tzitzit, das vestes de Yeshua, Jesus. E todos que tocavam ficavam curados. Veja que em Mateus, capítulo 23, do verso 1 ao verso 5, no caso daqui dos fariseus, a palavra tzitzit, que no grego é kraspedon, nesta passagem, ela é traduzida como franja, tzitzit. Mas em Mateus, no caso lá de Yeshua, a mesma palavra é traduzida como orla da sua veste. Mas não é, na verdade, é franja. Por que acontece isso? Porque os tradutores não aceitavam, por causa do antissemitismo, que Yeshua, Jesus, usasse o tzitzit, as franjas, nas suas vestes. Não aceitavam que Yeshua, Jesus, é um judeu zeloso pela Torá. E Yeshua usava as franjas como todo judeu usa até hoje. Então, na Haftarah,
de Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 24, vemos então Josué e Yehoshua, que tipifica Yeshua, assim como Moisés. Vemos então ele e essa geração dele, descendente então dos hebreus, dos judeus que saíram lá do Egito. Então você vê que todo Israel não morreu. Deus sempre coloca judeus fiéis a ele por todas as gerações. Claro que tem os que são fiéis ao Eterno, tem os judeus que são fiéis e tem os judeus que não são fiéis. Então, os judeus que foram fiéis, como Josué, a geração dele, que então saíram do Egito, eram descendentes daquele que saíram do Egito, passando o Rio Jordão nessa porção, né, com a planta dos seus pés, conforme prometido e ordenado por Adonai. Então, Josué e Yehoshua, que é o sucessor de Moisés, que Rachê, então, era com ele e ninguém podia resisti-lo. E o povo de Israel, aquela geração aqui dessa porção, totalmente obediente ao Eterno. Aqui, então, ele manda 2 espias. Então, 2 espias são enviados para observar a terra de Jericó e eles encontram uma prostituta que temia a Deus. E ela sabia também que o Eterno havia dado aos judeus aquela terra. E tudo que Deus tinha feito também de milagres, desde a retirada dos hebreus, dos judeus do Egito, até os 40 anos do deserto. Ela sabia, pois grande era a fama do Todo-Poderoso e do seu povo Israel. Então ela os ajuda, os judeus, ali os 2 espias, que em troca conservaram a vida dela e de toda a sua casa, toda a sua família. E ela os fez descer em segurança por uma corda na janela vermelha, escarlate. E o relatório deste foi bom, que dizia: certamente Deus nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Olha que relatório de fé. Em Hebreus, para concluir o nosso resumo e estudo, capítulo 3, do verso 7 ao capítulo 4, verso 1. Então, ali, nós concluímos, pela nossa leitura, que hoje, se você, irmão e irmã, obedecer a voz de Deus e não endurecer o seu coração, como foi na provocação lá no deserto, onde alguns tentaram a Deus e viram, por 40 anos as obras do Eterno, pois erraram e seguiram seus próprios corações enganosos e seus olhos enganosos, e não entraram esses na terra, não entraram no descanso de Rachem. Que jamais haja em você, irmão e irmã, perverso coração de incredulidade, que te afasta do Eterno. Pelo contrário, que se ajudem mutuamente uns aos outros. Quando você vê um irmão, uma irmã errando, pecando, que você admoeste com amor, com paciência, com sabedoria. Ajude a ele retornar ao Eterno, a ele fazer techuvá, a ele se arrepender dos erros. Para que nenhum de vocês sejam desobedientes e com isso endureça o seu coração pelo engano do pecado, o engano do erro. O pecado, o erro, a vida no pecado, a vida no erro, endurece os nossos corações, ou seja, traz a desobediência. A entrada no descanso do Eterno depende de nossa fé, depende de nossa credulidade, depende de nossa obediência. Ambos frutos da salvação em Yeshua. Lembram da visão lá das 12 costelas? Israel e suas 12 tribos? Onde 7 costelas saem de um só osso? Cada costela tem o seu cabeça. Também vimos 3 costelas saindo da 7ª costela. E 2 costelas são flutuantes. E neste corpo, nessa congregação, que é o corpo de Yeshua, o povo de Deus, Israel, ao qual fomos também enxertados, devemos ser um com Israel, um com os judeus.
para que a vida do corpo, os seus órgãos vitais, que são da nossa fé, permaneçam vivos, saudáveis, que nenhuma costela seja quebrada, para a vida do próprio corpo. Há um só corpo, uma só Torá, para Israel e seus enxertados. Não somos mais estrangeiros, fomos aproximados de Israel e com eles nós somos co-cidadãos, porque eles são os cidadãos. Nós somos co-herdeiros, porque eles são os herdeiros. Então, uma só palavra há e uma só interpretação há, que é a judaico-bíblica. Lembremos de Deus e obedeçamos aos seus santos, bons e agradáveis mandamentos. São instruções para nós de vida e vida eterna. E assim traremos vida eterna a todo o corpo. Perseveremos fiéis até o fim e possuiremos com a planta de nossos pés o descanso do eterno que Ele tem nos prometido. Ele tem reservado aos seus servos de Deus, é reservado o descanso eterno, que são os discípulos imitadores de Yeshua Jesus. Continuemos perseverantes, uníssonos. Leiam, irmãos, todas essas porções dessa paraxá, vejam os vídeos aí nos links, os vídeos da Har Sion, desta porção de todos os anos. E com certeza vocês lembrarão e cumprirão dos mandamentos do Eterno. Isso é franja também para nós. Era lembrete, experiência e prática na fé. Shalom, shalom e bons estudos a todos.